Pessoal, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui. Para quem está chegando eventualmente pela primeira vez ou assistindo o vídeo pela primeira vez, eu sou o Magela, sou líder do grupo de pesquisa em áreas protegidas, grupo de pesquisa sediado aqui no campus Barbacena, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. Esse é o ciclo de palestras, né, que nós denominamos GAP Covid, o GAP Covid 2024. Anualmente realizamos esse ciclo de palestras como forma de capacitar nossos pesquisadores, nossos estudantes. E esse ano é um ciclo muito importante para a gente, porque nós estamos dialogando com gestores de unidades de conservação do Brasil inteiro, de diferentes categorias, de diferentes esferas administrativas, que estão compartilhando a sua experiência conosco, que é para a gente uma honra muito grande. Lembrar, então, que as palestras todas estão disponíveis no site da nossa ONG parceiro, o Grupo Brasil Verde. Essa hoje será a nossa nona palestra, teremos eventos aí até dezembro. Quem quiser acompanhar, nós temos um grupo de WhatsApp, o GAP Convida, com toda a programação lá. E para quem registrar a frequência, ou hoje aqui ao vivo, ou no YouTube depois, no link que será disponibilizado pela nossa equipe aí, ah, pode receber o certificado se registrar a frequência pelo menos 7 palestras. Eu me distraí aqui porque hoje apareceu o Vanderlei, gente. Olha só que honra. Tinha certeza que desse tema ele não ia fugir. O professor Vanderlei é um estudioso aí dos conflitos socioambientais, Daniel. Por isso que eu estou brincando com ele, é um parceirão de trabalho. Mas temos aqui também grandes nomes importantes da conservação, como Maria Cristina, que é é, das RPPNs, né, e da IUCN, o Cláudio Maretti, que foi ex-presidente do CMBio, professores de diferentes instituições. Está chegando aqui também a Cristiane, seja bem-vinda, Cristiane, que é do Parque Nacional Lençóis Maranhenses, né, teve uma conquista muito grande agora, recentemente, né, foi reconhecido e também vai ser palestrante nossa também. Enfim, temos sempre um público muito qualificado, que gera debates muito interessantes, né? Contribuições muito interessantes. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. É... Bom, lembrando só para antes de apresentar a Daniela, pessoal, que as câmeras e microfones elas estão desligadas, né, por questão de segurança, mas basta levantar a mãozinha aí no final da palestra que eu dou acesso, né, caso você queira fazer alguma pergunta e interagir diretamente conosco. Bom, não diferente dos outros dias, né? Hoje a expectativa é muito grande para a apresentação da Daniela Moreira dos Santos Machado, né? Da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Rondônia, né? Daniela vai falar para a gente sobre o perfil das famílias beneficiárias das reservas extrativistas estaduais. Ah, ela é mãe em horário integral da Sara do Joaquim, bacharel e licenciada em Ciências Sociais, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia, atua há cerca de 12 anos na SEDAM, eu acho que o nome correto é Secretaria de Desenvolvimento e Ambiente, né? Depois a Daniela pode corrigir, por favor. Desde 2023, como chefe de UC na SEDAM, gestora financeira no programa Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA, da Reserva Extrativista Estadual de Pacás Novos. Tive a honra de conhecer em 2020 ou 2021. Acho que nós nos encontramos, né, Daniela? Eu acho que a gente chegou. Não, enfim. É presidente da Comissão para a Elaboração da Normativa do Perfil, integrante da Comissão para a Elaboração e Revisão dos Planos de Manejo, coordenadora do componente de socioeconomia do projeto Recuperar e é educadora ambiental. Daniela, muito prazer receber você aqui, agradecer muito sua disponibilidade em contribuir conosco e já passo a palavra aí, fica à vontade para sua apresentação. Bom, eu que agradeço, professor, o convite, né? Agradeço mesmo essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho essa experiência
né, que nós estamos vivenciando, né, com relação à elaboração dessa política pública tão importante, né, para os territórios, né, para as unidades de conservação, para as reservas extrativistas, né, estaduais e as reservas de desenvolvimento sustentável. As perguntas são só no final, né, professor? Ou a gente vai interagindo? Como é que funciona? Como normalmente a gente deixa para o final, pô, porque aí o pessoal vai levantando a mãozinha, vai colocando, acho que é melhor. Tá bom? Fica à Tudo bem, vontade. tudo Quando bem. você quiser que eu projete, é só me falar aqui. Quer que eu já coloque a apresentação? Por favor, pode colocar já. Ok. Acho que já está aí, né? Já Beleza. sim, professor. Bom, pessoal, o título, né, que eu dei a essa palestra, né, esse bate-papo, né, na verdade, é socialização de experiências para elaboração de políticas públicas, né, para gestão territorial, perfil, né, das famílias beneficiárias das reservas extrativistas estaduais. Eu falo muito de socialização dessa experiência porque não foi algo que começou assim, como qualquer outra política pública, né? Ela precisou ter todo aquele movimento ali embrionário para que ela acontecesse, e como, né, uma boa política pública, ela começou a partir dos conflitos que existem, né, dentro dos territórios das reservas extrativistas, mais especificamente dentro das reservas extrativistas estaduais. Nós começamos a perceber que nós recebíamos muitas demandas, né, dos moradores da unidade pedindo declarações de moradia, para N finalidades, desde uma declaração simples para poder acessar a um benefício, a dizer que mora ali, ou acessar algum tipo de situação na cidade, até declarações que nós consideramos mais complexas, que são relacionadas ao INSS, né, que são declarações utilizadas para fins de aposentadoria. Então, e nós já tivemos problemas no passado com declarações que foram emitidas, né, e depois foram solicitadas as devidas comprovações, e aí, cadê o arquivo? Né? Então, nós tivemos algumas dificuldades com relação a isso, e aí, no sentido de melhorar, né, a gestão pública, né, começamos a discutir possibilidades, né, de como resolver, né, ou pelo menos tentar minimizar essas situações, né. Pessoas que queriam também voltar a viver dentro da unidade de conservação, e aí mandavam um documento, estabeleciam lá, né, faziam lá todo o histórico, e isso ficava muito a critério dos técnicos, né. Então, se tivesse um olhar mais voltado para a área da sociologia, né, da antropologia, tivesse um olhar mais voltado, fosse menos, digamos assim, racional, olhar menos na letra da lei, o olhar era diferente. Então, a gente precisava de um balizamento, né? Porque infelizmente, a interpretação da legislação, né, do SNUC, ela, assim como qualquer outra legislação, depende muito da subjetividade. Então, a gente ficava muito no campo da subjetividade para poder auxiliar essas pessoas, para poder dar o direito dessas pessoas a voltar a viver, né, na unidade, né? Ou em casos onde esse direito não seria possível, ter um respaldo jurídico, uma segurança mínima, né, para poder dizer, olha, infelizmente o senhor não vai poder, né, fazer parte, ser um morador da unidade por N situações conforme diz a legislação. E aí, né, nós temos uma proximidade com os gestores da Resex em Ouro Preto, em Guajará-Mirim, e aí começamos a discutir. Eu, enquanto gestora, né, o senhor professor já me apresentou, né, atualmente trabalho com a gestão, né, junto com outros colegas, o Celso, Elino, Luciano e Ana Beatriz, né, nós trabalhamos diretamente na gestão da Reserva Extrativista do Rio Pacas Novos, que fica lá em Guajará-Mirim. E cada reserva extrativista do estado de Rondônia, que são 21 no total, assim como qualquer outro território, tem suas peculiaridades com relação ao uso. E esses exemplos que eu dei são um dos
dos muitos exemplos né, que eu poderia estar dando aqui de situações de conflitos, né? Quem aí trabalha com conflito, né, territorial, sabe que, né, o ser humano é movido a conflito, né? E é por isso que ele consegue melhorar, né? Que faz parte da evolução humana, acreditamos nisso, mas precisamos criar mecanismos para mediar esses conflitos para que eles, né, tenha condições de evoluir, né, e não dificultar a vida dentro do território, principalmente para os moradores. E aí nós começamos a discutir isso. Não foi um trabalho fácil, né? Porque o que nós pensamos, lemos a estrutura, né, do perfil, né, da instrução normativa feita pelo ICMBio e a estrutura dos órgãos estaduais, como em outros estados, o estado de Rondônia não é diferente, né? O ICMBio é um instituto, né? Tem todo um escopo técnico, né, e estrutural mesmo para abarcar esse tipo de situação, né? E a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, né, ela tem uma outra estrutura, mas nós percebemos que não teria condições de ajustar a estrutura para depois trabalhar com perfil, né? A gente precisaria trabalhar com perfil, né, e ao longo dos anos, né, passar a adequar a estrutura caso fosse necessário. Então esse foi assim um dos nossos maiores desafios. Nós começamos a conversar sobre essa portaria em 2019 e ela saiu agora no mês de junho de 2024. Então foram muitas discussões. Nós formamos um grupo, uma comissão, para discutir essa portaria, né? Qual seria o modelo, como que ela se encaixaria dentro da estrutura da SEDAM, como que os moradores viriam isso, quais seriam as respostas, e isso, sim, gerou na gente muita expectativa ao longo dos anos, porque todo problema que surgia, a gente falava, olha, tá vendo? Se nós já tivéssemos a portaria, né, esse problema a gente poderia... tivéssemos a portaria, não, tivéssemos o perfil, né, que a portaria é só o primeiro passo, né? Esse problema talvez a gente já conseguiria achar um caminho, né, mais fácil para buscar a resolução. E daí nós continuamos fazendo esse trabalho de discussão, de entendimento, né? Porque a construção de uma política pública com esse caráter, ela envolve também um autorreconhecimento, né? Então a gente começou a falar mais o que conceitualmente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia entende como grupo familiar, né? O que ela entende como população tradicional, né? O que ela entende como... Tem um outro nome aqui, unidade de produção, que são situações que nós vimos, né, em outros projetos e que nós pensamos, cara, como que a gente vai conseguir adequar isso? Né? Como que a gente vai conseguir trazer todas essas diferenças que nós temos nos territórios, né? O professor Magela teve a oportunidade de conhecer a Reserva Extrativista do Rio Pacás Novos, que a gente diz que ela tem características muito próximas, né, aos antigos seringais, nos pontos positivos, né, com relação à constituição do território, o olhar para o território, né, até a própria questão da identidade, e a Reserva Extrativista do Rio Pacás, do Rio Cautário, na estadual, lá em Costa Marques também. As de Machadinho do Oeste tiveram uma característica de ocupação e até da sua formação um pouco diferente, e isso fez com que nós acabássemos pensando mais nisso para conseguir abarcar todo mundo e já tentar antever todos os possíveis problemas, né, que pudessem vir a surgir. Então a gente continuou, começamos nesse diálogo aí e começamos a trabalhar com essa portaria, né, com essa minuta, que foi ao longo dos anos, né, ganhando corpo, foi amadurecendo, né, e esses conceitos passaram, né, a nos auxiliar, nos nortear também, né, na elaboração de outros documentos, no entendimento de outros documentos, né, as discussões, né, foram sempre bem acaloradas, né, porque tudo a gente pensava, tudo a gente tentava se antever, e isso foi um processo muito legal, agradeço, né,
aos amigos, né, de trabalho, que é o Ricardo Abreu, a Rosalina dos Santos, o Celso Franco Damasceno, né, eu, o professor Rivaldo, que estava conosco também, que foram firmes, né, e permaneceram ali fortes diante do grande desafio que nós temos. Então, assim, pesquisamos em outros estados para verificar se existiam outras legislações, né, semelhantes a isso, que se adequassem, da qual nós pudéssemos utilizar o modelo. No período que eu fiz essa pesquisa, acho que até em 2023 eu fiz ela novamente, eu não encontrei em nenhum outro estado da Amazônia, né, que trabalha com reserva extrativista terrestre, né? Eu não encontrei nenhum exemplo, só tenho exemplo do governo federal mesmo, do ICMBio. Então, nós demos continuidade, conversamos também com a coordenadoria, o núcleo dentro do ICMBio, que agora me fugiu o nome, que trabalha com um perfil que analisa esses documentos, que dá todo o suporte aos NGIs, né? Nós tivemos um bate-papo com eles lá no início, né? A gente pôde ter essa troca assim dos principais gargalos, do que nós deveríamos observar. Isso foi muito legal, colaborou muito para o nosso trabalho, nos deu um gás assim, que eles nos motivaram a continuar, né, esse trabalho. E a gente foi discutindo isso, né? Pode passar, professor, por favor. Isso. O professor já me apresentou, não é necessário. Próximo, professor. Aí a Secretaria, né, de Desenvolvimento Ambiental, a coordenadoria da qual eu faço parte, tá? Que é a Coordenadoria de Unidades de Conservação. E aí eu fiz um históricozinho bem breve, que hoje nós trabalhamos com 39 unidades de conservação, sendo destas 21 reservas extrativistas, né? E deixa eu me perdi no número aqui, e 4 RDS. E aí as demais tem 10 FAIRs, né? E as demais são de proteção integral. 36 de uso sustentável no total. Pode passar, professor, por favor. Isso. Aí tem uma foto, né? Não é um perfil ainda sendo elaborado, né? Esse daí foi uma das oficinas para atualização do plano de manejo, né, da Resex Rio Pacás novos. E aí, mas afinal de contas, o que que é o perfil? Né? A gente estava falando muito de como chegamos, né? Como a gente começou a discutir isso, de onde que partiu as nossas dores, né? Mas o que que a gente olhava para o futuro, né? Para onde que a gente olhava quando a gente começou a discutir isso e durante todas as discussões. Nós pretendemos, né, que essa instrução normativa ela seja um instrumento em que os moradores tenham condições, né, de olhar para esse instrumento e ver ali uma espécie de um checklist, talvez, né, para ele poder se nortear na hora de se autodefinir, né? Porque o perfil é o mesmo processo que nós passamos para entender o que que a SEDAM entende, claro, nós enquanto Estado, né? O que que o Estado entende enquanto população tradicional, o que que ele entende enquanto família beneficiária, né? Os moradores vão precisar também, no perfil, o que que eles entendem enquanto família beneficiária, né? Quem tem direito à família beneficiária, né? Atendendo o que está na legislação, é claro, né? É aquele senhor que vive na cidade e só vai fazer uso do território, né? Vai lá quebrar castanha, extrair, cortar o látex, né? Cortar a seringueira, né? Trabalhar ali com a agricultura familiar dele, aquele que vai para a unidade enquanto professor, né, que não tem nenhum vínculo necessariamente com o território, né, um vínculo cultural, mas que ele vai para ali enquanto professor, né, e ali dá aula e passa a estabelecer vínculos, ele pode passar depois a ser família beneficiária. São todas essas discussões que eles já estão pensando, porque quando nós começamos a conversar, né, sobre isso,
Os moradores sempre perguntavam: ah, mas como é que eu sei se meu vizinho tem direito, meu vizinho da cidade tem direito a vir morar aqui dentro da floresta comigo? Como é que é essa relação do uso do território, como é que a gente decide isso? Né? E aí a gente tem o instrumento do plano de utilização, né, que é uma espécie de acordo de gestão em que coloca-se assim, algumas regras de convivência, mas ele não tem esse nível de detalhamento. Por isso também nós pensamos no perfil, voltando um pouquinho. E aí a gente já começou a falar, olha, a gente já está começando a discutir uma portaria, né, para trazer aí um norte para vocês começarem a pensar no perfil de vocês, na carinha de vocês. O que que você, como que deve ser, o que que vocês pensam a respeito da reserva extrativista? Quem deve morar aqui dentro? Né? E a gente sempre deixando claro isso. Então, muitos moradores já estão assim, a gente já percebe essas discussões internas a respeito do que é o perfil, de quem é, quem são, quem fazem parte, quem deve fazer parte desse perfil. Né? E uma das coisas muito importantes que está dentro dessa instrução normativa é o passo a passo, né? Que foi uma das nossas dores para conseguir gerar, né? Auxiliar na minuta desse documento. Que foi como que isso seria encaixado, como que a SEDAM pensaria nisso? Porque o Estado abre o diálogo, vamos falar sobre o perfil. Só que nós sabemos que existem muitos interesses, né, sobre o território, unidade de conservação, e sobre reserva extrativista também. Né? Em Rondônia não é diferente de outros estados da Amazônia, em que existem muitos interesses e muitas vezes esses interesses não condizem com o que está estabelecido na legislação. Porém, uma vez que esse perfil já está elaborado ali e ele tem aquela cara, né, fica um tanto quanto mais complicado do Estado dizer, olha, o senhor não tem condições, né, de produzir soja aqui dentro, porque esse não é o perfil da unidade. É claro que o Estado não vai aprovar isso, mas tem todo um passo a passo que, se o Estado consegue frear antes, ele não precisa ter ali uma possível pendenga judicial. Então, a gente tem todo esse cuidado. Então, o primeiro passo é o Estado decidir com quem ele quer dialogar. Então, para isso, ele precisa fazer um diagnóstico socioeconômico, né, de todo mundo que declara ter algum vínculo com o território. Né? E aí é desde aquele que só quebra, desde aquele que vai para quebrar castanha, desde aquele que tá lá 24 horas por dia, que nasceu lá, daquele que está voltando, todos aqueles que estão, que declaram ter algum tipo de vínculo. É uma tarefa fácil? Não, é um tanto quanto complexa, mas ela precisa ser decidida porque é a partir desse diagnóstico que o Estado consegue começar a decidir com quem que ele quer dialogar. Né? Uma vez que esse diagnóstico é definido, né, o que é feito? Qual é a próxima etapa? Não, gente, desculpa. O diagnóstico, ele só acontece depois que a comissão é formada. Então, assim, os moradores falam, olha, eu quero um perfil. Então, ele procura o chefe da unidade dá início ao processo via um processo burocrático mesmo, a questão burocrática, forma, né, autorizado pela coordenadoria, pela SEDAM, forma ali um grupo de acompanhamento no conselho e começa a dar início nos trâmites. Né? Nós estamos verificando qual a melhor forma de fazer. Se é via contratação, né, essa etapa do perfil e do diagnóstico socioeconômico, se é via contratação, né, de pessoa jurídica, ou se os técnicos mesmo terão condições de fazer. Nós estamos pendendo mais para a questão da contratação por conta da estrutura do Estado mesmo, né? Da disponibilidade de técnicos e essa questão toda. Então, nós, após essa etapa, criado o grupo de acompanhamento, nós começamos, esse grupo de acompanhamento analisa a portaria, né, e dá início ao processo. Se for fazer chamamento público, né, para contratação, ele, né, dá início a tudo isso, começa esses diálogos. E também auxilia, né, na definição de qual metodologia participativa será utilizada, né, para que os moradores tenham plena voz no documento, né? E para que, como eu disse, que o perfil mesmo, como o nome já diz, seja a cara,
né, da unidade, que ele consiga transcender, né, as subjetividades que existem ali e colocar dentro do papel, claro, no que é possível. Né? E esse documento, ele, depois de pronto, ele pretende trazer várias vertentes aí para gente, né? Ele vai nos auxiliar no controle do território, porque o Estado sabe com quem ele vai dialogar, porque fez o socioeconômico, né? Fez as oficinas do perfil, né? Essas oficinas necessariamente elas não precisam acontecer uma vez só, né? Pode ser que ela aconteça várias vezes, né? Porque essa devolutiva, o processo, né? O perfil ali, a minuta do perfil, vai para a comissão técnica vê se está atendendo. Só um minuto, Joaquim. A comissão técnica vê se está atendendo, né? E aí, não está atendendo, tem alguma questão que está fora da legislação. E aí, esse, como eu estava dizendo, né? Essas oficinas, né? Elas necessariamente não precisam acontecer de uma vez só, né? Mas elas vai muito, né? Da organização, né? De cada comunidade, de cada reserva extrativista, do grupo ali, né? De conseguir chegar, né, a um consenso, né? Tanto legal, né? Quanto as questões culturais, né, dos moradores ali, das pessoas que estão vivendo ali. Então, é um processo que a gente não tem muita expectativa de que seja rápido, né, e nem deve ser, os diálogos precisam ser bem elaborados mesmo, né, e nós já estamos falando, olha, vocês já precisam pensar qual é a cara de vocês, né, quando a gente vai, em alguns eventos, né, que eu tive a oportunidade de falar da elaboração desse documento, né, enquanto ainda estava nesta fase, que eles já precisariam começar a pensar no que eles entendem, né, o que é a cultura deles hoje, entendendo a cultura como algo dinâmico. O que é a identidade? Como é que eles se veem hoje, né? E aí muitos moradores já começaram a discutir, mas será que fulano entra? Será que fulano não entra? Como é que fulano entra? Como é que a gente discute isso? Isso foi. Nós esperamos que eles consigam, quando as oficinas, chegar o momento das oficinas, né, nós esperamos que eles consigam já ter pelo menos um olhar ali, né, de onde partir. Um dos medos deles, é bom relatar, né, que eles tinham muito medo de que o Estado elaborasse esse perfil, né, de que a SEDAM dissesse, olha, o perfil do morador da reserva extrativista, conforme está na legislação, é aquele que trabalha com a seringa, com a castanha, com óleo de copaíba, com extrativismo vegetal, trabalha complementarmente, né, com a agricultura familiar, né, e vive dentro da reserva extrativista, né? E aí, esse era o medo deles, né? Nós deixamos muito claro que a forma de utilizar o território, né, é vinculada a eles. É eles aqui que são os detentores, né, para dizer isso. A SEDAM só vai auxiliar a dizer com quem que a SEDAM quer dialogar, quem vai poder participar dessa oficina. Né? Até para a gente, como eu já disse, tomar os cuidados necessários para garantir que o território, né, continue sendo uma reserva extrativista. Né? Não deixe de ser uma reserva extrativista, né, e passe a dar lugar para outro tipo de uso, né, que atualmente não condiz com a legislação. Então, essas discussões sempre estão batendo a nossa porta, a gente sempre tem dialogado com eles sobre isso, esclarecido, tirado dúvidas, né, em vários eventos. Pode passar, professor, por favor. Isso. Eu já falei um pouquinho, né, a respeito disso daí, né, a gente estava nos diálogos e nas revisões, né, e depois, posteriormente, na publicação. Pode falar, professor, pode passar, professor, por favor. Isso. E aí, quais os resultados, né, que nós esperamos, né? Eu acho que eu já dei algumas. Depois do perfil ali publicado, né, porque tem resultados durante
né? Antes, durante e depois, né? Fazendo uma análise que a gente já consegue ter alguns resultados, né? Essa possibilidade de diálogo, né? De abrir para diálogo, para os diálogos conceituais, né? Que nós tivemos que fazer isso, parar e pensar, né? Como eu já disse, o que que o Estado, o que que a SEDAM entendia, né? Claro que nós utilizamos os arcabouços legais, né? Algumas questões teóricas também para definir populações tradicionais, para definir família, né? Nós procuramos de várias formas para verificar o que que se adequava melhor ao olhar da secretaria. Aí é a manutenção, né, dos ecossistemas, né, desses resultados esperados é a manutenção desses ecossistemas. No início, né, dessa política pública, esses diálogos, a própria organização, né, porque nós sabemos que não é exclusivo dos estados, mas também nos entes federais, essa questão dos cadastros, da atualização, de saber quem de fato, né, estabelece alguma relação com o território e qual é o tipo de relação estabelecida, né? E poder, a partir disso, criar mecanismos de controle mesmo, de comando e controle, para poder garantir que aquele território seja mantido, né? Tanto para uso da população tradicional, como para a finalidade ambiental que ele possui. Uhum. Ali tem algumas fotos aí relacionadas ao uso dos recursos florestais, né, as autorizações para retirada de madeira e abertura de novos roçados. Tem aí uma foto que eu gosto muito, que é a diversidade de milhos, né? De milho que eles plantam lá na reserva extrativista, né? Que são advindas, inclusive, da Bolívia também, né? Que eles fazem essa troca, esse intercâmbio de sementes na região. Esse vermelho, segundo uma moradora, ela disse que é bom para fazer xixa. É o milho que ela planta para ter sempre uma xixa ali, uma descendente de indígena. Descendente não, uma indígena que vive na reserva extrativista também, né? E aí tem uma senhora, né, a dona Rosenda, vendo uma casinha dentro da reserva extrativista e se olhando ali, se recordando, né, a sua história, né, e se colocando naquele local, naquele lugar, né, o sentimento de pertencimento. Então, para o Estado, nós vemos o perfil como um grande avanço para o Estado de Rondônia, uma possibilidade aí para a gente conseguir emitir os contratos de concessão de direito real de uso, né? Vai dar uma segurança maior jurídica para o Estado para poder estar emitindo esses documentos, né, que eu não sei se todos estão familiarizados, mas é uma espécie de, como o nome já diz, é um contratinho, né, em que a pessoa estabelece ali as obrigações legais, os direitos e os deveres, né, e que é formalizado por um determinado período, né, normalmente 20, 30 anos, né, e aquilo dali ela pode utilizar para acessar outras políticas públicas, né, que aí sair daquela questão de ficar pedindo declaração de moradia sedã, ela tem aquele documento e a partir daquilo dali ela consegue acessar financiamentos, né, acessar aposentadoria, é uma formalização, né, e é um documento que dá uma segurança aos moradores com relação ao uso do território. E eu acho que é isso, professor. Assim, eu falaria muito tempo, porque esse assunto é, é muito gostoso de lidar, eu gosto muito enquanto socióloga, né? Me permitiu rever alguns conceitos, ter discussões interessantes com os colegas a respeito dos conflitos dentro da reserva extrativista, pensar sobre o olhar da gestão, né? Que a gente tem que unir essa coisa da teoria à prática, ele propiciou, né? Em alguns momentos, é claro, né? Não todos, mas a gente tem grandes expectativas com relação ao perfil para a melhoria do nosso trabalho, principalmente para melhorar a qualidade de vida dos moradores, porque com esse projeto, com o perfil acontecendo, quando chega, por exemplo, um projeto de rede, o projeto já sabe, né? Acho que um dos principais resultados, já estava esquecendo. O projeto já vai saber, né? Quem são os beneficiários? Qual é o grupo de beneficiário?
né? E aí ele vai ter um quantitativo ali, quando for adentrar novos beneficiários, ele vai saber quais as características, né? Ele vai conseguir lidar bem com isso. Uma política relacionada à rastreabilidade da cadeia da borracha, da cadeia da castanha, né? Então, assim, a gente entende isso como um resultado positivo. Inclusive, nós até recebemos um elogio, né? Um colega recebeu um elogio do Ministério do Meio Ambiente, porque o Estado está pleiteando, né, o Bolsa Verde, o acesso ao Bolsa Verde para os extrativistas das reservas estaduais, e foi nos informado que o Estado de Rondônia, ele demonstrou uma organização maior, né, por ter já alguns levantamentos socioeconômicos atualizados, né, a gente já tem algumas coisas, e por ter essa instrução normativa para começar a discutir a questão do perfil. A gente já tem aí um passo. E aí, finalizando aqui a minha fala, agradecer a todos vocês pela disponibilidade para esse bate-papo. Bacana, Daniela. Eu acho que eu posso tirar a apresentação, né? E aí a gente fica mais com a tela aqui mais bacana para a gente conversar. Bom, pessoal, lembrando que vocês podem colocar perguntas no chat ou levantar a mãozinha, eu abro, dou o acesso aqui. Enquanto as pessoas se organizam, Daniela, eu tenho várias perguntas, né, como sempre, até porque tive a honra de conhecer aí o local, né? E foi uma experiência incrível. Quero já mandar um abraço aí ao meu amigo Ricardo Abreu, que foi nosso estudante aqui no curso de pós-graduação em Planejamento e Gestão de Áreas Protegidas que nós temos aqui. Na época da pandemia, o curso se tornou temporariamente online, o que permitiu que o Ricardo fizesse, né? Participasse conosco, e graças a isso eu tive aí visitando várias unidades de conservação em Rondônia. E eu me lembro, né, que a região, né, a reserva é muito grande, né? Tem muitas comunidades muito separadas, né? Eu queria, se você pudesse falar para a gente, como vocês têm organizado essas comunidades em torno da gestão da reserva extrativista, considerando as dificuldades de distância, de comunicação, né? E quão heterogêneas essas comunidades são, e como vocês, eh, qual a perspectiva de vocês com relação a conselhos, se as reuniões têm. Eu me lembro que logo depois que eu saí teve uma assembleia, e o pessoal estava muito mobilizado com isso. Quer dizer, como é que isso tem sido no dia a dia? O microfone, Daniela, está desligado. Seu microfone. Com relação à organização territorial deles, ela é muito interessante porque ela é ainda das reservas extrativistas estaduais, ela é a única que ainda permanece na organização territorial, né, distribuída ao longo do rio, né, ao longo da extensão de todo o rio Pacás Novos. E aí as casas, eles formam, as casas são distribuídas ao longo do rio, e aí eles contam a partir de marcadores territoriais, né? Eles falam a partir de rio tal até o rio tal, né? É uma comunidade, do rio tal até o rio tal é outra comunidade. E essa característica, para a gente, eu acho muito interessante, porque é uma característica que eu ainda não realizei nenhum estudo sobre isso, mas de acordo com a minha compreensão e de alguns colegas, é a questão do acesso à energia elétrica. Por exemplo, a Reserva Extrativista Estadual do Rio Caltário, ela tinha a mesma organização, quando eu visitei ela pela primeira vez lá em 2011. O acesso à estrada só tinha duas estradas que davam acesso. Então, assim, a questão da energia elétrica e o acesso à estrada modifica a característica, né, a distribuição dentro as características da distribuição dentro do território. Hoje, a Caltário, por exemplo, são aglomerados que estão ao redor das linhas de energia, do acesso à energia elétrica e das estradas. A Pacasco, o pessoal, os moradores continuam ao longo do rio, né? O que para a gente
é importante porque eles mantêm, né, essas características, né, muitos deles denominam o seu lugar enquanto colocação, outros preferem utilizar sítio, outros só chamam de o meu lugar, né? Cada um escolhe o seu. Então, assim, para a gente tem muitos desafios, porque na época do rio, da cheia do rio, né, nós conseguimos percorrer a reserva toda em 8 horas, né, com o motor ali com uma potência de 60 HPs. Na época da seca, a gente leva 10 dias, né, empurrando o barco pelo rio. Então, isso muda, isso para a gente é bem interessante e faz com que eles vejam o território de uma forma diferente, né? Eles veem aquela coisa da minha comunidade, eles têm muito isso. Coisas que eu não percebo, por exemplo, na Rio Preto de Jacundá, eu não sei se o senhor teve a oportunidade, lá eles têm comunidade, mas já não tem a divisão de colocação interna dentro da comunidade. Uhum. Tem só a divisão de comunidade, não tem aquela questão do meu sítio, da minha colocação, da minha área. Lá eles dividem as áreas produtivas deles e, né, cada um dá o seu nome ali, de colocação, de área de. Porque colocação está muito vinculada à questão da produção da borracha, né? E a questão. Aí tem as áreas de roçado e tem o meu lugar, que é o lugar da casa. E aí tem o castanhal, que é o meu pique de castanha. Então, o território, ele não tem muito a lógica quadradinha, cartesiana dos assentamentos florestais, tanto que a gente não conseguiu fazer o CAR perimetral, a gente teve muita dificuldade de fazer o CAR convencional por conta disso, porque a lógica de uso do território, ela é completamente diferente de um assentamento, né, do INCRA. Eu acho que eu respondi o senhor. Ah, você falou também com relação às questões políticas, né? Com relação ao conselho também, a organização do conselho. A organização do Conselho Deliberativo, para a gente, é, para a gente é estratégico, né? Para a gestão, ela é estratégica, é fundamental para fazer a gestão da unidade, né? Conforme define a legislação. Mas toda vez que tem o conselho, cada morador pede cada morador não, cada líder comunitário pede para fazer parte do conselho. Então, eles, além do presidente da associação que faz parte do conselho, cada liderança também pede para fazer parte, para acompanhar as reuniões, né? E nós também incentivamos que toda a comunidade que tiver oportunidade, incentivamos e auxiliamos, né, no que podemos nisso, também permaneça, né, faça parte, né, dessa reunião. Então, e todos os projetos que vão acontecer dentro da unidade, nós levamos para o conselho, cada um e todos os conselheiros e as pessoas que estão presentes têm a oportunidade de saber o que está acontecendo dentro da unidade, né, e de opinar, né, de dizer, olha, esse projeto não é bom, ou esse é, ou sugiro que seja feito isso, tem ali uma aproximação. O conselho, eu entendo ele muito como uma instância em que a gente consegue aproximar a população da área urbana, né, da reserva extrativista, as outras entidades não governamentais que estão ali para conhecer um pouquinho, né, dessa unidade de conservação e entender a importância e poder se sentir participante mesmo, se sentir parte, né, daquela gestão. Bacana, Daniel. Tenho recordações incríveis aí, mas não vou monopolizar, passar a palavra aí para o Marete. Marete, fica à vontade. Obrigado. Obrigado pela sua fala, Daniela Moreira. Acho que traz aí uma experiência importantíssima, justamente para as categorias que incluem comunidades tradicionais. Recordar que essa categoria, como reserva extrativista, corresponde à categoria 6 na classificação internacional e que, às vezes, é mal interpretada e que, na nossa definição, porque eu participei disso, a gente diz que a conservação da biodiversidade é feita também através dos usos tradicionais, e não apesar de, né? Ou seja, é feita pela organização da comunidade, pela preservação que a comunidade faz dos seus recursos, mas também com essa perspectiva de uso. Não é a única forma, mas essa é uma forma que tem que ser respeitada como tal.
Você acha que foi muito feliz em descrever o dia a dia, a dificuldade, a necessidade, vários elementos. Então, eu queria trazer duas coisas complementares. Uma que eu não sei se eu entendi bem. Você mencionou, conversa até com o grupo que cuida dos NGIs, dos Núcleos de Gestão Integrada no ICMBio, mas não falou muito claramente como é que é essa relação na área, né? Então, vocês do Estado, como é que consideram isso? Vocês têm equipe suficiente para cada unidade? Fazem a gestão integrada de 2 ou 3 categorias? Ou apenas unidades da mesma categoria? Ou se relacionam com o ICMBio como um mosaico? Então, entender um pouquinho como funciona a sua perspectiva, talvez aquela coisa clássica, só para 3 pontos positivos e negativos de gerir como NGI ou mosaico. E o segundo ponto é um gargalo, é uma espinha no peixe da nossa garganta ainda, que é como interpretar a palavra, a letra da lei do SNUC, que diz que o gestor de uma reserva extrativista é o Conselho Deliberativo. Né? Eita! E os órgãos públicos têm uma responsabilidade. Eu estou chegando de uma visita há 3 dias da Resex de Soure, lá no arquipélago do Marajó, e esse foi um dos temas que sempre me provocou. A responsabilidade, e eu já fui servidor público, ela um pouco entra em contradição com passar o poder, de fato, de direito e de fato, para comunidades. Mas, ao mesmo tempo, a lei diz que quem gere a Resex é o Conselho, e então, em teoria, o órgão público deveria apoiar. Então, fora lhe dar os parabéns e dizer que você já falou um monte de coisas interessantes que eu não vou manter, eu queria entender como é que vocês trabalham em termos de mosaicos ou NGIs, pontos positivos e negativos, e como é que vocês resolvem essa contradição da dificuldade do que diz a letra da lei numa Resex, no SNUC, na lei do SNUC, e as regras de funcionamento do servidor público, suponho que do Estado de Rondônia não seja muito diferente, eu já fui do Estado de São Paulo, já fui federal, que não permitem, digamos, transferir poder de fato, de direito e de fato. Obrigado. Eita, professor, gostei das perguntas. Então, começando a respeito da questão da gestão. Quando eu citei a questão do NGI, nós temos uma proximidade com o ICMBio, né? Primeiro, da primeira perspectiva, na elaboração da portaria, né? Nós procuramos o setor responsável por isso dentro do ICMBio, tivemos uma reunião, conversamos com eles, tivemos acesso aos gargalos, né? Posteriormente, né, ou simultaneamente ali também, porque as coisas muitas vezes acontecem ao mesmo tempo, com o NGI de Guajará-Mirim, né, do ICMBio, que faz a gestão da Reserva Extrativista Federal do Rio Ouro Preto, Barreiro das Antas, né, Serra da Cotia, eu acho que são esses 3, se não me engano. Né? Então, assim, a gente tem uma aproximação. A nossa aproximação é muito mais no sentido de diálogo e estreitar laços. Né? A gente não conseguiu ainda fazer uma gestão sobre a lógica de mosaico. É o nosso sonho, professor. Nós conversamos sempre sobre isso, inclusive minha última visita a Guajará-Mirim, eu conversei com a responsável pelo NGI, a Lívia, fizemos a proposição de fazer alguns trabalhos em conjunto, né, para começar, é um trabalho mesmo embrionário, né, de começar a pensar a gestão em mosaico mesmo. Eu aqui nessa oportunidade eu acabei não colocando um mapa da unidade de conservação, mas ali caberia plenamente uma gestão em mosaico, né? Porque ali a Resex Pacas Novos, como eu costumo dizer, ela está abraçada, né, por várias áreas protegidas, né? Então, terras indígenas, unidades de conservação estaduais e federais,
né? Bem próximo à área da Bolívia, né? O território, né? Na divisa com a Bolívia. Então, assim, ali caber. E é o maior bloco, eu não sei se vocês conseguiram ver, mas é o maior bloco de áreas protegidas, né, de unidade de conservação no estado de Rondônia. Então, tanto que quando você vê um mapa de Rondônia, a área que está verdinha ainda, né, que não foi desflorestada, né, que tem maior concentração é nessa região, né? E a Pacás Novas ela está bem ali no meio. E aí, cabe sim, a gente está pensando nisso, mas como a questão da discussão de gestão de mosaico, ela não tem avançado muito no que eu já estudei, né? Não é muito fácil, porque envolve entes, tem casos até que municipais, né? Então, nós temos aqui em Rondônia o mosaico internacional, Itenês Mamoré Guaporé, eu acho que esse é o nome, né, que é ali na região do Guaporé. Inclusive, a Resex Pacas Novos está dentro desse mosaico. Eu estava lendo sobre isso, ela está inclusa dentro, mas a gente não conseguiu ainda, diante de todas essas questões políticas também, técnicas e questão de pessoal, a gente não conseguiu ainda sentar e fazer uma gestão mosaico. Hoje o que a gente faz é uma gestão de proximidade, de olha, vamos unir as nossas forças, os recursos que nós temos, né, para fazer ações em prol dessas unidades que estão aqui mais próximas. E aí, futuramente, né, se tudo correr bem, né, conseguir aproximar as outras unidades. Hoje a gente tem o Parque Guajará, que a gente também tem um diálogo próximo, né, que também é da esfera estadual, então a gente tem procurado fazer ações conjuntas, mas nós temos hoje a coordenadoria formada, trabalha com 49 unidades e tem 73 servidores. Então, não dá um servidor e meio por unidade de conservação. E aí eu trabalho, né, como eu disse, fiz parte da comissão do perfil, né, faço parte de outros trabalhos, né, auxilio na elaboração de outras políticas públicas, outros planos de trabalho, N situações aí, e faço, né, juntamente com os colegas, a gestão dessa unidade de conservação. Né, e de outras unidades que estão, a Rebio Ouro Preto e a Rebio Traçadal estão próximas, né, a gente também desenvolve trabalho com elas. Então, assim, são desafios que nós temos diuturnamente para lidar com isso. Recentemente, o senhor falou de NGI, a secretaria, ela publicou uma portaria definindo, estabelecendo o NGI, né? Não, é o núcleo de gestão integrada, é gestão integrada, né? E aí dividiu grupos, e aí o Parque Guajará-Mirim, a Resex Pacas Novas, as unidades, ele dividiu por municípios próximos, fazem parte daquele NGI. Nós ainda estamos em fase de adaptação dessa nova forma de trabalhar, né? E a gente está buscando aí, junto ao ICMBio, né, nos erros e acertos que eles já, né, viveram e vivenciaram ao longo dos anos, para aprender a trabalhar com a questão do formato do NGI. Tem sido um grande desafio para nós, mas nós temos aquela coisa, o servidor público da área ambiental, né, tem que sempre acreditar que é possível. Tem que sempre manter esperança e acreditar que é possível, porque não é fácil trabalhar na área ambiental, né, no Brasil. Então, a gente precisa estar bem firme, convicto de que as coisas vão melhorando gradualmente, um passo de cada vez. E o senhor havia me perguntado a respeito da responsabilidade do conselho. Nós temos discussões assim bem extensas com os colegas com relação até onde vai a responsabilidade do conselho legalmente, né? E até onde vai na teoria, até onde vai na prática. Então, hoje, a gente procura deixar claro para os conselheiros, né, a importância deles com relação ao voto, com relação à decisão de alguns programas, mas eles também estão cientes que a legislação diz que o voto final é da SEDAM, né, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental. Eles sabem que se o projeto não tiver em condições legais, o projeto ou questões financeiras, tem N situações, né? Porque tem prioridades, né? Financeiras aí também na questão orçamentária, porque eu não consigo pensar em nada dentro de uma unidade de conservação sem pensar o financeiro, que é uma das críticas que eu tenho ao programa ARPA, né?
porque a gente não consegue pensar na sustentabilidade dessas unidades do ponto de vista financeiro, de como que elas conseguem se autogerir. É claro que existem aí questionamentos sobre a mercantilização da floresta, que a gente iria muito longe conversando sobre isso, mas a gente hoje esbarra nessas questões. Os conselheiros, eles, na Pacas Novos, que eu posso falar que eu tenho mais proximidade, eles são atuantes, né? E tem muito essa preocupação de até onde a gente pode ir, mas eles se resguardam muito no que a comunidade quer. Então, se a comunidade apoia determinado projeto, eles apoiam, né? Eles procuram estar sempre tentando entender o que a comunidade, claro, se resguardando a questão da legislação, mas o que a comunidade precisa. E aí, eu não sei como é que é a percepção do senhor com relação ao Conselho Deliberativo, mas nós aqui procuramos levar as atas do Conselho Deliberativo, né, até a Secretaria e falar, olha, o Conselho pediu que fosse feito isso, o Conselho pediu que fosse feito isso, né, que fosse olhado para esse projeto de uma forma mais estratégica, digamos assim, prioritária. E aí a gente tem todo esse... Porque o trabalho do técnico ali, que muitas vezes preside o conselho, tem toda essa questão do político, né? Do conseguir mostrar, olha, a importância do conselho para os secretários, né? E a importância de atender esse instrumento de controle social, né? Para validar, muitas vezes, a ação, para reforçar a ação da secretaria. Então, a gente tem aí digamos, tem que ter uma certa flexibilidade. Eu não sei como é que o senhor fazia na época, mas os técnicos têm que ter uma flexibilidade para lidar nessas duas instâncias que são importantíssimas, mas que a legislação ela não deixa claro, né? O que cada um, a competência de cada um dentro da gestão de uma reserva extrativista. Muito obrigado, parabéns. Cláudio, fica por aí, que sei que você tem mais perguntas. Eu vou fazer uma, se ninguém fizer, a gente vai aproveitando. Daniela, eu queria tocar no assunto que para mim é muito caro, assim, muito importante, que é a gente tratar a unidade tal qual ela realmente é na sua categoria, né? E quando a gente pensa nas reservas extrativistas, a importância histórica dela é inegável, mas parece que há uma grande dificuldade dela se tornar efetivamente aquela reserva extrativista pensada na década de 90, né? Então, construída com muito sacrifício pelo movimento social, sobretudo dos seringueiros. Ah, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes você garante atividade extrativista, mas não garante um mercado que sustente essa atividade extrativista, né? E aí isso abre portas para, por exemplo, a expansão da pecuária e outras tantas questões que não são compatíveis com a unidade de conservação em si. Eu queria saber como o Estado tem tratado isso, né? Porque muitas vezes é fácil criar a unidade, mas sem a presença do Estado para garantir que essa economia se movimente, se torna realmente assim, ela acaba se desconfigurando como a categoria pela qual foi pensada e foi criada. Então, como vocês têm tratado isso? Você ligou e desligou, Daniela. Está desligado o microfone. Professor que pergunta. Então, meus colegas de outras áreas, né, que são formados também na área de sociologia, eles perguntam muito a respeito dos desafios, né, de trabalhar na gestão, né, de uma reserva extrativista, que tem toda essa carga histórica, né, diferente de outras categorias, né, então não é uma área que foi criada aleatoriamente, né, muitas áreas dessa têm sangue, né, tem muito sofrimento, muita luta, né, tem todo o empoderamento, né, para conseguir ter esse território, né, para conseguir poder fazer o uso desse território. Então, hoje, o Estado, ele tem
trabalhado muito na questão da articulação, porque legalmente, né, existe a interpretação das secretarias. A Secretaria Ambiental é uma secretaria de fomento ou não? Ou isso cabe às secretarias de agricultura? Então, nós já tivemos muitas discussões, né, internas mesmo, para tentar entender qual é o posicionamento, né, da secretaria com relação a isso. Muita gente fala, não é fomento, é da agricultura, mas se você não garante condições de viver lá, né, através dessa articulação com os mercados, de poder organizar toda uma cadeia, né, toda uma cadeia produtiva para que as pessoas tenham condições de acessar mercado, acessar melhor e com isso, né, vender os seus produtos por valores justos, né? Então, assim, a gente tem, não é fácil, mas hoje, depois de muitas discussões, depois de um processo de amadurecimento interno mesmo, a secretaria hoje ela consegue, a gente tem elaborado do desenvolvimento de várias cadeias produtivas. Da borracha é uma que o Estado tem procurado incentivar, né? Tem procurado entender a lógica, né? Porque a cadeia da borracha da década de 90 até mais ou menos o ano 2011, que eu acho que foi um dos últimos anos que o pessoal vendeu borracha na região de Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste o pessoal vendia mais. Mas, assim, entender esse mercado, lidando com o seringal de cultivo, lidando com todas as questões, com a instabilidade de produção, né, que a gente tem aí, que as indústrias dizem muito que não conseguem comprar mais das reservas extrativistas, no caso da borracha, por conta da instabilidade de produção. Então, assim, cada produto aí advém de uma lógica diferente, né? Então, assim, a gente não tem como tentar padronizar tudo. Hoje a gente cria mecanismos por meio de projetos, tá, professor? Então, assim, hoje a gente ainda não tem uma política pública específica da SEDAM, né? Só um minutinho aqui, gente. A gente ainda não tem ainda. Acho que ela apertou o botão errado ali, pessoal. Vamos aguardar, que certamente ela vai voltar. E quem quiser perguntas aí, pessoal, preparem aí, por favor. Guardar a Daniela voltar. A internet dela estava oscilando, né? Para mim estava cortando um pouco o áudio, para vocês também? Tava, né? Acho que estava. Também. É. Voltou. Pois não, Dani, pode continuar. O microfone está desligado. A estabilidade aqui na internet. Rondônia, além de quente, a internet está ruim hoje. Não, Porto Velho. Então, hoje nós trabalhamos via projeto. A gente, como eu disse, a gente não tem uma política ainda que esteja trabalhando isso, mas que organize isso com afinco, né? Principalmente por conta dessa questão de a SEDAM, ela tem essa função de fomento, né? Como que se está discutindo isso? A gente ainda não chegou ainda nesse nível. Claro, eu estou dizendo aquilo que chegou até a coordenadoria que eu tenho conhecimento, né? Pode ser no gabinete, né? Se não esteja sendo discutido algo mais relacionados ao fortalecimento das cadeias produtivas, né? E aí, a partir disso, dar melhores condições de vida para os moradores. Hoje a gente tem trabalhado, como eu já disse, os projetos, eles estão voltados para a cadeia produtiva da borracha e tem algumas coisas relacionadas à cadeia produtiva da castanha, mas elas são bem menores, porque o mercado da castanha, aqui em Rondônia, ele é bem complexo, por conta da concorrência com a Bolívia. Então, já houveram vários projetos tentando implementar boas práticas
né, na castanha, para fortalecer, para melhorar o preço do produto, que hoje é vendido no máximo a R$ 4 o quilo, R$ 4,50 o quilo. Mas a gente tem a dificuldade do atravessador, aí tem várias situações aí que a cadeia produtiva da castanha ela é um pouco mais complexa para trabalhar. A da borracha, ela tem alguns colegas que falam que a gente está revivendo até um terceiro ciclo da borracha, né? Porque tem empresas interessadas, tem uma rede, que agora me fugiu o nome, tem uma rede que envolve empresas, organizações não governamentais que estão articulando, né, a compra de vários produtos da sociobioeconomia, e a borracha está inclusa numa delas. Então, hoje, a Resex Pacás, a Resex Caltário e as Resex em Machadinho, elas vendem para uma empresa francesa toda a borracha que é produzida. E isso tem trazido benefícios aos moradores, né, e trazido até um ânimo novo aos antigos seringueiros que querem ensinar os filhos, né, o corte da seringueira, que não é uma tarefa simples, que ali é um conhecimento tradicional, que é repassado, né, de geração em geração. Professor? Pessoal, alguma pergunta? A Cristiane, deixa eu só fazer uma pergunta do chat aqui, Cláudio. A Cristiane do Parque Nacional Lençóis Maranhenses, né, que já citei aqui, mais uma vez parabenizar a Cristiane aí pela conquista do reconhecimento internacional do parque, né? Vai falar para a gente aí mais à frente. Ela te cumprimenta pela apresentação e do debate do perfil do família como política pública, e ela pede para você avaliar a importância do perfil da família para a conservação da biodiversidade. Olha, quando a gente pensou no perfil, quando a gente pensou em discutir isso, a gente não tem como, assim como o professor Maretti havia falado, a gente não consegue desassociar uma reserva extrativista, né, da conservação da biodiversidade, né, porque é a presença deles lá que garante que toda aquela floresta, a Resex Pacás Novos, ela tem 342 mil hectares, né? Então, o que garante, ele é uma das áreas mais protegidas do estado de Rondônia, os índices de desmatamento lá são mínimos, né? São relacionados só à produção dos moradores mesmo, agricultura familiar ali. Então, a gente tem ali a garantia, a proteção dessa área, né? Eles são os principais guardiões, eles são os guardiões, não são os principais, são os guardiões, né, desse território. Eles é que estão ali, o Estado não consegue manter a presença dele ali 24 horas mesmo, porque é um território, como eu já disse, muito extenso, né? Então, eles têm essa função e eles conhecem o território. Então, eles sabem quando tem um barco que não é de ninguém que eles conhecem, né? Eles sabem quando tem gente andando no mato, retirando alguma coisa, você tem conflitos, tem alguém levando castanha, roubando castanha. Eles têm toda essa condição de avisar e de informar e de proteger, porque para eles a floresta, né, é a vida deles. A floresta é o seringal, e o seringal é a vida deles, é onde nas reservas extrativistas, a gente, em várias casas, tem os túmulos, né, dos parentes no fundo das casas. Então, ali, para eles, o território da reserva extrativista é parte do que eles são também. Quando eles se dizem extrativistas, quando eles se dizem seringueiros, eles estão falando do território, né, e estão falando dos bichos que estão ali, da água que está ali, do solo que está ali, da floresta. Eles conhecem eles conhecem as árvores, eles sabem as finalidades de cada árvore, né? Tem a forma como eles os mitos, né, que envolvem todo o território, né? Na Pacás tem uma cobra que leva barco, na Pacás as colocações têm histórias, né, as colocações mais antigas têm histórias mal assombradas, tem a Jequitira na boia, né, que é uma espécie de uma cigarra que os moradores não cortam aquela árvore se tiver aquela Jequitira na boia, eles consideram um sinal de mau agouro. Então, o olhar deles está diretamente vinculado à floresta.
a tudo que há na floresta. Então, para eles se verem, eles precisam ver a floresta. Então, eu acho que isso, para mim, o perfil, ele tem essa função, porque o perfil, ele vai auxiliar que esses moradores se vejam na floresta e diante de todas as mudanças que aconteceram desde a criação da unidade lá em 1995, né, que eles possam ver quanto esse território mudou e o que eles prezam e o que está neles desse território, né? Como que eles veem isso e quem tem direito a fazer uso desse território. Então, assim, é um tanto quanto complexo isso, mas o perfil para a gente assim, é uma política pública para garantir que os moradores permaneçam lá, né? Continuem fazendo uso desse território para sua reprodução física e social, né? E que esse território continue atendendo ao princípio também pelo qual ele foi criado, que é a manutenção desses ecossistêmicos. Muito bom, Daniela. Cláudio, por favor. Obrigado. Não, com relação à pergunta do Magela e a sua resposta, desde o tempo que eu estive no ICMBio, mas pelo que eu entendo continuou e agora foi retomado até com mais força, esse apoio, que agora é através da USAID, mas antes era pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos, para as cadeias de produção em contextos regionais. Isso tem impactado positivamente aí em Rondônia, vocês estão envolvidos com isso, porque, que eu me lembro, não era só para unidades de conservação federais, era para regiões que pegavam, inclusive, unidades de conservação, terras indígenas, federais, estaduais, etc. Esse seria um elemento principal. E a segunda questão tem a ver com a reprodução sociocultural. Também na mesma linha que o Magela Salvo mencionou, mas indo um pouco para outro lado, uma das dificuldades é o engajamento dos jovens em certas atividades. O ICMBio liderou uma época, participou depois de uma iniciativa que chama Jovem Protagonistas, e particularmente os jovens extrativistas protagonistas, e na região de Tefé, no meio do Amazonas, isso foi, da Flora Tefé, foi muito importante, mas, como eu mencionei, chegando aí do Marajó, existe, por exemplo, uma rede de jovens das reservas extrativistas de manguezais na costa da Amazônia, sobretudo Pará, mas não só Maranhão, Pará, Amapá e tal, que chama até Cuíra, tem até o nome, né, que não é um CNPJ, é uma rede de colaboração, assim como tem Mães dos Mangues, etc. Então, a pergunta tem a ver com como é que está essa reprodução socioeconômico-cultural dentro das famílias extrativistas, tradicionais extrativistas, e dois, se existe alguma iniciativa de promover esse engajamento dos jovens, como esses projetos que eu mencionei. Então, projetos internacionais de cadeias de produção, reprodução socioeconômica cultural das comunidades, das famílias, e projetos de apoio ao engajamento dos jovens na dinâmica, na cultura extrativista. Eita, professor! Então, com relação a esses pontos positivos, né, nessas cadeias produtivas que o senhor havia comentado aí, eu não sei, assim, porque como tem, hoje, por exemplo, na Pacaasa, eu sei que não tem nenhum projeto acontecendo que envolva o USAID, né? Se tem, eu não estou sabendo. Mas eu sei que tem outras organizações internacionais que têm incentivado, sim. Eu acho que, inclusive, eu não sei se a USAID faz parte dessa, acho que é Rede da Floresta,
que incentiva, né, essas cadeias produtivas da sociobioeconomia dentro de áreas protegidas. Então, assim, envolve também territórios indígenas, eles estão com alguns projetos acontecendo, e dentro da Pacasa eu não sei, mas o que eu posso dizer para o senhor é que com relação ao investimento, né, aos pontos positivos do fortalecimento dessas cadeias, a gente tem percebido aí, e aí um dos motivos também do perfil é uma retomada desse território. Então, pessoas que vivem dentro, que por N razões, muitas vezes falta de acesso a políticas públicas, né, a gente não pode negar isso, saíram desse território, né, e migraram para a cidade. E a gente sabe que, na maioria das vezes, né, para as regiões periféricas da cidade, ali vivendo em condições de vulnerabilidade, né, social e econômica, e aí com a possibilidade de uma renda, uma compra garantida, né, dos produtos, começaram a voltar para dentro desses territórios. Então, muitas vezes são pessoas que estão afastadas há 10, 15 anos, mas que a mãe mora lá, que o tio mora lá. Então, essas pessoas querem voltar para esse território. Por quê? Porque elas estão vendo que dentro do território tem uma condição, em alguns casos, está melhorando as condições de vida. Então, as pessoas estão tendo a possibilidade ali de ter uma fonte de renda. Então, e isso tem trazido os pontos positivos. E aí, com relação aos jovens, o que eu tenho percebido na Pacas Novas e em outras unidades de conservação? Com relação à borracha, tá? Porque tem cada cadeia, como disse, tem que ser uma discussão diferente. Com relação à borracha, que quem tem recebido mais incentivo no momento, muitos jovens passaram a querer trabalhar com a cadeia, né, produtiva da borracha, passaram a cortar, a aprender como faz o corte na seringueira, o período, qual é a melhor faca, os cuidados no manuseio, as boas práticas mesmo. Então, assim, muitos jovens passaram a ter esse interesse. Porque, por exemplo, na Pacás Novos, foram quase 20 anos sem fazer a extração da borracha. No Cautário, teve um projeto que auxiliou na venda, eles ficaram ali uns 10 anos. Machadinho continuou vendendo borracha, né, de uma escala bem menor, né, mas vendia produção para a Bolívia, né, e não era um valor justo, né, como tem hoje. Hoje, essa empresa Vert, por exemplo, ela paga também os serviços ambientais. Então, as pessoas ganham ali, totalizando pagamento da subvenção, com o controle de qualidade, o fato de morar dentro da unidade, chega a R$16 o quilo da borracha. Então, as pessoas produzem ali no período de fábrica, que dura 3 meses, né, em Machadinho, em Guajará-Mirim e Costa Marques, cerca de 1.500 quilos, né, dependendo do período das águas, né, porque as árvores ficam nas margens. Então, é um adicional, né, bem interessante na fonte de renda. Nós não temos ainda um levantamento socioeconômico. Só um minutinho. É isso, professor. Pronto. Então, a gente não tem hoje ainda um levantamento socioeconômico para entender, né, o passo a passo disso, as melhoras, né, na condição de vida dessas populações. Com relação a se existe alguma organização da rede de jovens, eu acredito que a organização dos seringueiros de Rondônia
está discutindo isso, né? Mas ainda está discutindo a nível de organização. Até o presente momento, eu não tenho condições de informar se isso já está estruturado. Mas nas iniciativas que eu conheço do governo, ainda não tem nenhuma iniciativa para o fomento do jovem, né? Tá muito ainda pulverizado, né? Dentro do projeto, a questão da borracha, tem ali o jovem. E uma das coisas que a gente tem, uma das nossas grandes dificuldades hoje é a questão das novas lideranças, né? A gente teve, ainda tem, não dá para dizer que terminou, mas um movimento aí de êxodo rural, principalmente da população jovem, e que agora alguns estão voltando, mas quem está voltando, na maioria das vezes, são pessoas que já têm uma condição, que é aposentado, né? Então, assim, um movimento de jovens mesmo, eu não tenho esse dado preciso, é até algo interessante para anotar aqui, para ver se isso está acontecendo. Qual é a faixa etária dessa população que está voltando para dentro da unidade de conservação? E com relação às lideranças jovens, a gente tem um movimento interessante na Resex e o Caltário, né, de jovens à frente das associações, da associação, e despontando mesmo como lideranças ali, né, nas comunidades. E nós temos, eu acho que é mais na Resex e o Caltário. Nas outras unidades de conservação, o movimento ainda está bem... o engajamento dos jovens, né, nessas questões assim, ainda está bem incipiente ainda, pelo menos não é visual. Professora, eu não sei se eu consegui responder o senhor, mas se eu não conseguir, o senhor pode complementar aí que eu respondo. Não, maravilha. Nós já estamos aí no limite. Eu queria agradecer só, Magela, meio segundo. Que eu saiba, além da USAID agora, e talvez valha a pena puxar aí a turma do ICMBio, né, a CGPT, a Coordenação Geral de Populações Tradicionais, para ver como é que eles estão, onde é que eles estão. Uma das coisas que tem investido é a Floresta Mais, né, que é o recurso aí de compensação que o Brasil conseguiu, que é através do PNUD, e o ARPA está lançando agora o ARPA Comunidades. Então, talvez possa ser uma linha aí interessante, porque tradicionalmente, a gente sabe, existem estudos científicos, o recurso que vai para as unidades de conservação de uso sustentável é muito menor do que de proteção integral. E eu detesto separação em grupos, mas os estudos fazem essa separação. Obrigado, parabéns. Deixa eu me calar aqui, Magela. Parabéns para vocês também que organizaram. Daniela, só para te falar, sua câmera está virada, você está de lado para a gente aqui, na hora da Eu gravação tive pode. que... Ah, é? Mas, Ai, meu é, Deus. Eu tive que mas virar é aqui, só. porque o telefone começou, a bateria começou a falhar, eu fiquei preocupada. Não, tranquilo. A gente já está com o tempo aqui, mas tem uma última pergunta do professor Hum. Zé Emílio, se eu puder responder. O professor Zé Emílio pergunta se existem plantas medicinais na unidade e, se sim, como é a relação da população com estas, se é comercial, se é uso próprio ou alguma outra forma. Existe, tá? Nós chegamos a produzir em 2022 uma série que acabou ela ficando bem pequenininha, que chama Saberes Extrativistas, em que nós entrevistamos, né, algumas mulheres e elas contavam um pouquinho da relação delas com as plantas medicinais da floresta. Hoje, a gente não tem ainda nenhum projeto relacionado a isso, as plantas medicinais, que esteja acontecendo. A gente tem algumas propostas de projetos para uso dos óleos, né? Dos óleos medicinais, então, para fins medicinais, farmacêuticos e alimentícios. Mas hoje, na comercialização, assim, formalizado, organizado, não. Mas a gente sabe que tem moradores que vendem ali garrafadas, né? Que vendem ali uma casca de uxi, uma casquinha de faveira, que dão porque eles também têm muita dificuldade de comercializar, eles entendem que... Eu já conversei com algumas pessoas que trabalham com plantas e perguntei a respeito da venda, elas falaram que tem interesse. Aí eu perguntei, quando a pessoa te
Fala, você quer vender? Claro que eu, enquanto sedã, talvez seja isso também. Mas elas falam, não, a gente não vende. Se alguém precisa de um remédio, eu dou, né? Então, fica muito nessa coisa da comercialização do bem-estar, né? Da doença, da saúde, no caso. Então, hoje a gente não tem, mas temos um conhecimento, as reservas extrativistas têm um conhecimento tradicional do uso das plantas que é maravilhoso, assim. Elas conhecem muita coisa. Assim, eu não sei se o professor Magela teve a oportunidade de conhecer a Dona Maroca quando foi para Cas Novos, mas ela anda 1 metro dentro da floresta, identifica mais de 30 plantas e consegue fazer e dizer o uso para todas elas, que é um conhecimento tradicional fascinante. Nós temos hoje um pesquisador, eu lembrei, do CAFIX, que é um projeto em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia, em que um dos pesquisadores está desenvolvendo essa pesquisa relacionada às plantas medicinais e aos óleos também. E aí, professor, o tempo já está acabando, quero estender o convite, né, que o senhor teve a oportunidade de conhecer a unidade. A unidade está aberta à pesquisa, tá? Então, assim, e a elaboração de projetos também. Então, todos aqueles que tiverem interesse em trabalhar na Resex de Pacás Novos, podem entrar em contato conosco. O professor Magela tem o meu contato, né? E existem outras unidades também. As unidades de conservação do estado de Rondônia, de uma forma geral, todas elas estão abertas à pesquisa e é do interesse da secretaria gerar conhecimento, né? E possivelmente também, quem sabe, até possibilidade de renda para as populações que vivem nessas unidades de conservação. Maravilha, Daniela. Realmente tive experiências incríveis aí. Inclusive, eu perdi um drone que está no meio da floresta aí da Ah, Resex, viu? Se achar um drone aí, é meu. eu Eu fiquei sabendo esqueci que dessa as árvores notícia. da Amazônia são altas, Cláudio. Eu fiquei aqui como se eu estivesse na Mata Atlântica. Aí o drone, pum, ficou para trás. Mas, enfim, foi realmente incrível. Eu quero agradecer muito, Daniela, a sua gentileza de aceitar nosso convite, de dividir essa sua experiência conosco, né? Como o Cláudio sempre fala e eu reforço, né? Vocês estão na linha de frente, são guerreiros pela conservação no Brasil, vivendo esse desafio, que é com todas as dificuldades impostas enfim, pelas limitações de nós que atuamos na área ambiental. Vocês realmente têm feito trabalho significativo pela conservação no Brasil. Então, eu quero te agradecer muito a gentileza e deixo aí você para se despedir da turma aí, fica à vontade. Agradecer imensamente a oportunidade, né? Agradecer imensamente a oportunidade das perguntas, tá? Eu acredito assim que elas foram valiosíssimas para enriquecer uma questão de conhecimento mesmo, de entender essas lógicas, de parar para pensar, né? Um pouquinho mais a respeito do conselho, de cadeias produtivas, né? Tá, dos jovens. Então, assim, agradecer mesmo, assim, gente. E eu tô, como eu já disse, eu estou à disposição, né, enquanto pessoa, para caso vocês precisem de informações complementares, né, da Pacas Novos ou de outras unidades, né, porque eu posso auxiliar no diálogo com os outros gestores, com o próprio secretário, o coordenador. E é aquela, mais uma vez, as unidades de conservação estão abertas, tá? A pesquisa e aqueles que estão em Minas ou outros estados aí, se tiverem oportunidade, venham para Rondônia conhecer um pouquinho das nossas unidades de conservação, que tem muito a mostrar sempre. E aí é isso, gente. Obrigada. Daniela, muito obrigado. Aproveita aqui, pessoal, para já deixar o convite, né? Nosso próximo encontro será semana que vem, no dia 15. Dia 15. Agora eu me perdi aqui. Vai ser na quinta-feira, semana que vem. Nós vamos receber a Leila Alberti, do Parque Estadual do Rio Canoas, em Santa Catarina. Então, sinto-se convidados para estar conosco mais uma vez. E, mais uma vez, obrigado aí
por esse momento incrível de troca de experiências com todos vocês. Pessoal, boa noite, um grande abraço, até o nosso próximo encontro aí, com certeza. Obrigado, até mais. Boa noite, gente. Obrigada.